Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz. Boa noite você que está aí se conectando conosco. Maria Inês, seja bem-vinda. Boa noite. Maria Isabel, Deus abençoe você, seja bem-vinda. Quinta-feira, dia de nós falarmos um pouco de Deus, falarmos da palavra, da oração. E eu quero nessa noite tratar sobre um assunto muito importante. Falar sobre algo que verdadeiramente é muito importante. Então eu quero que você esteja aí conosco hoje, compartilhando esse texto que daqui a pouquinho nós vamos estar lendo, fazendo a leitura. Mas antes eu quero te mandar aí o Antônio Marcos do Japão. Bom dia aí para você, para nós aqui é boa noite. Mas para você aí, bom dia. Bom dia para Tati, bom dia para Sofia. Bom dia, Ana Carolina. Carol, irmã Lu, irmão Cício, Deus abençoe vocês, viu? Família linda, que Deus abençoe. Você que está aí conectado conosco nessa noite, nesse momento. Eu aguardo só mais um pouquinho para que a gente possa ali hoje compartilhar um texto bíblico onde Jesus vai lavar os pés dos discípulos. Algo maravilhoso. Tudo o que Jesus fazia era para nos ensinar. Tudo. Em todas as coisas Ele está nos ensinando. Então aqui, mais uma vez, Jesus estava ali com os seus discípulos e Ele estava agora prestes a realizar um ato maravilhoso, um ensinamento maravilhoso para os seus discípulos. E daqui a pouquinho nós vamos fazer a leitura desse texto bíblico e tantos outros que vão seguir e acompanhar esse texto. E então eu quero dizer para você que nessa noite nós vamos aprender algo de Deus. Você precisa fazer como Jesus fez, como Jesus fazia. Amém? Maria Cristina, meu irmão José, Deus abençoe vocês. A paz, meus irmãos. Ô casal abençoado. Ô glória. Meu irmão José, glória a Deus. E lembrando você, meus irmãos, que toda terça, quinta e domingo nós temos nosso culto online. Se você perdeu essa palavra, não deu tempo de você assistir as outras, você pode ir lá no nosso canal do YouTube, Igreja Presbiteriana Renovada Douradinho, e ali você vai ter todas as palavras da nossa igreja, todas ali. Tem também o nosso canal no Facebook, Orlando Lopes, você pode acompanhar ali também, e também Igreja IPR Douradinho, Igreja Presbiteriana Renovada do Douradinho, amém? Estela, Beto, sejam bem-vindos, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Eu quero que você vá preparando aí a sua Bíblia, livro de João, capítulo de número 13. João, capítulo de número 13. Irmã Cleusa, Deus abençoe você, minha irmã. Glória a Deus. Seja bem-vindo. Uma boa noite a toda a sua casa, a toda a sua família. João capítulo 13. Nosso link está sendo aí colocado nos comentários. Você pode aí acessar, né? Avise aí seus amigos, seus irmãos. Vai aí divulgando a palavra de Deus. Glória a Deus. João capítulo 13, João capítulo 13, versículo de número 12. Preste atenção nisso que eu vou te dizer hoje. João capítulo 13, versículo 12, diz assim: depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu fiz? Vocês compreendem o que eu fiz? Olha a pergunta que Jesus está fazendo à mesa junto com os seus discípulos.
Lembrando você, meus irmãos, que mesa é lugar de comunhão, mesa é lugar de estar também com a palavra de Deus. Mesa é o lugar onde nós construímos e edificamos a nossa família. Você pode ter certeza que é na mesa que a gente ali fala de tudo o que aconteceu durante o dia, do que aconteceu conosco. É na mesa, é ali. No almoço, na janta, no café da manhã. É na mesa que muitas coisas nós podemos aprender, né? Irmã Paula, Deus abençoe você, seja bem-vinda. Irmã Márcia, Deus abençoe. Sérgio. Então, observe, meu irmão, que depois de Jesus ter lavado os pés de todos os discípulos, ele vai lá, coloca sua roupa, sua túnica, ele coloca ali suas vestimentas e novamente ele se assenta à mesa e ele faz uma pergunta: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Aí ele vai dizer assim no versículo de número 13: vocês me chamam de mestre e de senhor, e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés um dos outros. Olha só o que Jesus está dizendo. Jesus estava ensinando aqueles discípulos algo muito, muito, muito importante. Agora, preste atenção no que diz o versículo de número 15. Jesus vai dizer assim, olha: porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Amém? Eu não quero falar aqui sobre aquilo que foi esse ato de Jesus, de lavar os pés, qual foi a mensagem principal desse exemplo. Mas eu quero tomar como ênfase o versículo de número 15 nessa noite. Porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Eu quero falar essa noite com você acerca de ser exemplo. Eu quero falar para você nessa noite acerca de dar exemplo. E não importa se você está dentro de casa, no seu ambiente de trabalho, na rua, não importa. Esse talvez seja o maior desafio meu e seu como cristãos. Por quê? Porque nos ambientes em que nós estamos vivendo, o tempo todo nós somos ali tentados a reagir de uma maneira, às vezes de acordo com o que o mundo, com o que o ambiente traz de ação para conosco. Por exemplo, você vai num lugar, em determinado lugar, numa empresa, comprar algo, enfim. Aí você chega e quando você é maltratado, a tendência, a minha vontade, a sua vontade, com certeza, às vezes é fazer a mesma coisa, maltratar também aquela pessoa, porque você foi maltratado. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você, nessa noite, que nós não podemos ser igual. Que nós temos que ser como Jesus, porque Ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso maior exemplo, meus irmãos. E Jesus tudo Ele ensinava através dos seus exemplos. Olha, essa frase está aqui no meu coração, porque eu lhes dei o exemplo, para que como eu fiz, vocês façam também. O apóstolo Paulo, ele é um homem na Bíblia, na palavra de Deus, um homem de Deus, que chama muito a nossa atenção. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele chama para si a atenção para que as pessoas que estão ao redor dele, que estão no meio em que ele está, olhem para ele e vejam nele ele como um imitador de Cristo. O livro de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1,
Ele vai dizer assim, olha, sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer acerca de ser um imitador de Cristo. Por quê? Porque para o apóstolo Paulo, Jesus era o seu maior exemplo. E nós temos que aprender com isso. Olha, tanto é, irmãos, que o apóstolo Paulo ele vai ensinar todos os seus discípulos a serem como ele, imitar a Cristo. Ele vai dizer isso para Timóteo, um dos seus discípulos. Em 1 Timóteo, capítulo 4, olha, acompanhe comigo. Em 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 12, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 12. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer acerca do seu discípulo Timóteo. Ele diz assim, olha, ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Por quê? Porque o tempo todo o apóstolo Paulo ensinava a Timóteo que ele precisava ser parecido com Cristo. O apóstolo Paulo também dizia para para o seu outro discípulo, um discípulo chamado Tito, em Tito capítulo 2, versículo 7, o apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, seja você mesmo um exemplo de boas obras. Então, note você que Jesus nos ensina a fazer tudo como ele fazia. Você precisa ser exemplo em todas as coisas. Por isso que cada vez mais nós precisamos conhecer o que Jesus fazia, quais eram suas atitudes, as palavras que saíam dos seus lábios. Você precisa conhecer mais e mais dessa palavra para que você se torne alguém imitador de Cristo. Às vezes nós encontramos ali, hoje no nosso meio, no mundo, pessoas imitando determinados ídolos. Ah, eu vou comprar aquela roupa porque aquele cantor, o seu ídolo, usa aquela roupa. Eu vou cortar o cabelo porque aquela atriz corta o cabelo daquele jeito. Às vezes a gente tem tentado imitar muitas coisas. Nós temos imitado muitas coisas. Mas, irmãos, infelizmente, muitas vezes nós estamos imitando os piores exemplos que existem. Eu quero dizer para você que não há exemplo melhor e nem maior do que aquele que Jesus deixou para nós. Ele é a nossa referência. Às vezes nós observamos muitos nossos pais. Ah, meu pai é um exemplo para mim, minha mãe é um exemplo para mim. Mas eu posso dizer para você que muitas vezes as pessoas, ou até mesmo seu pai, sua mãe, podem não ser bons exemplos. Algumas atitudes erradas por parte de nossos pais. E aqui eu posso citar a Bíblia. Quando Abraão conta uma grande mentira acerca de Sara, que era sua esposa, ele diz para o inimigo que era sua irmã. Exemplo, porque o filho Isaac vai fazer a mesma coisa. Vai dizer que Rebeca era sua irmã numa situação difícil. Então, o nosso exemplo, muitas vezes, mesmo que a gente possa admirar alguém, ah, eu admiro meu amigo, ah, ele é meu amigo, meu amigão. Ele pode ser seu grande amigo, ele pode compartilhar muitas coisas, mas tem coisas que ele faz que você não deve fazer. Tem coisas que ele comete que você não deve cometer. Ou seja, ele não pode ser o seu maior exemplo. O nosso melhor exemplo, a nossa melhor referência precisa e deve ser Jesus, Deus, aquele que é o
Todo-Poderoso. Olha, porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Olha, meus irmãos, minhas irmãs, e essa palavra, o desejo do meu coração é que essa palavra queime aí dentro do seu coração. Para que quando você precisar falar algo, realizar algo, tomar alguma decisão, fazer alguma escolha, a sua referência para realizar tudo isso seja Jesus. Seja aquele que é o padrão. Ele precisa ser o padrão para mim e para você. Ele é o padrão para mim e para você. Nós não podemos tentar imitar as coisas desse mundo. A palavra de Deus diz que esse mundo é do maligno. A palavra de Deus diz, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, ele procurava o tempo todo ser um imitador de Jesus Cristo. Se Paulo buscava ser um imitador de Jesus Cristo, e quando nós olhamos para a vida desse apóstolo, nós olhamos e vemos que era alguém cheio da graça de Deus, do poder de Deus. Era um homem extremamente usado por Deus. Mas eu creio que tudo isso ele recebe da parte de Deus porque ele é alguém que busca em Jesus todo o exemplo para a sua vida. Eu quero dizer para você nessa noite, assim como Paulo, o apóstolo Paulo, seja um imitador de Jesus Cristo. Seja alguém que mude suas atitudes. Tem um nome de um livro que eu ainda não consegui fazer a leitura dele, mas é um nome muito sugestivo e tem até um filme. É um livro que se chama-se Em Seus Passos o que faria Jesus. Esse livro, esse filme fala muito sobre isso. Em todas as decisões, o que Jesus faria? Você precisa fazer essa pergunta. Olha, amanhã eu preciso tomar uma decisão. Maravilha. Se o nosso exemplo é Jesus, o que Jesus tomaria de decisão? Baseado naquilo que você precisa. Então, eu quero dizer para você nessa noite que essa palavra falou muito comigo agora. Porque o tempo todo nós temos que lutar contra a nossa própria carne. Porque o tempo todo nós somos tentados a reagir. Há um ditado que diz que toda ação tem uma reação. Mas nós precisamos entender que nós, como imitadores de Cristo, a nossa reação precisa ser como a de Jesus. Porque nós precisamos nos tornar imitadores de Jesus. Por isso que esse texto eu gostaria de ler mais uma vez para que o Senhor pudesse falar muito aí com você, muito ao seu coração. Porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Jesus estava falando isso na mesa com os seus discípulos. Ele havia acabado de lavar os pés dos seus discípulos e ensinado uma grande lição. Nós não estamos aqui falando da grande lição, nós estamos falando do exemplo. Você tem sido exemplo para o seu filho? Você tem sido exemplo para aqueles que trabalham com você? Você tem sido exemplo no meio em que você está inserido? Você e eu, nós fomos chamados para sermos exemplos. Amém? Eu quero apenas fazer uma menção de um outro texto bíblico. E esse texto está em 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 21. 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo 21. Diz a palavra de Deus: porque para isto mesmo vocês foram chamados.
Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para que vocês sigam os seus passos. Olha que algo maravilhoso. Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para que vocês sigam os seus passos. Sabe, meus irmãos, eu creio que se nós seguirmos os passos do nosso maior exemplo, que é Jesus, seu maior exemplo não é ninguém que está ao seu redor. Você pode até admirar, você pode até gostar, mas o nosso padrão precisa ser Jesus. Ele é o nosso maior exemplo. Então, nós precisamos seguir os passos de Jesus, o exemplo de Jesus, em todas as coisas, em todas as decisões. Por isso que eu quero mais uma vez lembrar você aquilo que Jesus disse em João capítulo 13, versículo 15. Porque eu lhes dei o exemplo, para que como eu fiz, vocês façam também. Lembre-se, você, como eu, precisamos ser como o apóstolo Paulo. O tempo todo, ensinando os seus discípulos, ensinando o seu filho, ensinando sua filha, ensinando as pessoas que estão ao seu redor, sua esposa, seu marido. Olha, o apóstolo Paulo o tempo todo ele ensinava: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. O nosso exemplo é Cristo. O nosso exemplo, o nosso padrão precisa ser Jesus Cristo. Por quê, pastor? Porque se nós andarmos como ele andou, João capítulo 1 João capítulo 1, versículo 7 diz: se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se nós sermos como Jesus, o exemplo Jesus, nós vamos andar na luz. Os nossos pecados serão perdoados. Teremos vida eterna. E aí, meus irmãos, glória a Deus. Olha, eu quero deixar essa palavra aí para você no seu coração. Você precisa ser exemplo. Lembre-se disso. Que exemplo de quem, pastor? De Jesus. Exemplo de Jesus para com seus filhos, para com sua família. Seja imitador de Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, como é difícil, Senhor, nos dias de hoje, sermos imitadores de Ti, ó Jesus. Mas nós lhe pedimos, Senhor, nessa noite, nos ensina, Senhor, a sermos imitadores, a sermos homens e mulheres que busquem ser exemplos como o Senhor fazia, como o Senhor era exemplo. Em tudo o Senhor nos ensina, Pai, pela Tua palavra. Desperta o nosso coração, a nossa mente, o desejo, Senhor, de Te conhecer cada dia mais, para que nós sejamos mais parecidos contigo, Senhor. Nos ensina, Senhor, a andar como o Senhor andou. Nos ensina, Senhor, aquilo que é mais importante, que é nós sermos luz em meio às trevas, ó Pai. Nos ajuda, Senhor. Ajuda este homem, ajuda este pai, ajuda esta mãe, ajuda esse marido a ser um marido que dê exemplo, a ser uma esposa que dê exemplo, a ser um pai, uma mãe que dê exemplo aos seus filhos, a ser um profissional que dê exemplo aos seus colegas de trabalho, em todos os ambientes, nas ruas, onde quer que nós estejamos, que nós sejamos exemplos de Jesus, que nós façamos a diferença, Senhor. Tira de nós, ó Pai, tudo aquilo que desaprova, tudo aquilo que não é de Ti, Senhor. Tira de nós a ira que muitas vezes quer operar nas reações contra aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós recebemos
em meio a este mundo, mas que nosso exemplo, que a nossa conduta, que a nossa maneira de viver seja, Senhor, de acordo com aquilo que o Senhor é, Jesus. Nos ensina, Senhor, porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Que nós possamos fazer como o Senhor, ó Pai Jesus, fez. Nos ensina, Senhor, nos ensina. É o que nós lhe pedimos nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Meus irmãos, guarda essa palavra no teu coração. Seja exemplo para o seu filho, para todas as pessoas. Seja um imitador de Cristo, como o apóstolo Paulo era. Porque o apóstolo Paulo influenciou muitos homens de Deus. Timóteo, Tito, tantos e tantos homens que estão nessa palavra foram influenciados pelo apóstolo Paulo. Por quê? Porque ele era imitador de Cristo. Você pode influenciar a sua casa, você pode salvar a sua casa, você pode salvar o seu casamento, seu marido, sua esposa, seus filhos, através do exemplo. E que exemplo? O exemplo que vem de Jesus, aquilo que ele faria, é o que você precisa fazer. Que Deus abençoe sua vida, que Deus te dê uma noite de paz. O guarda de Israel não dorme. Que Deus abençoe sua sexta-feira e eu quero te encontrar domingo. E nós iremos juntos buscar mais uma vez a Deus. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê alegrias e que você tenha descanso em Deus. Um grande abraço, uma boa noite. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.